Eu disse ao meu filho que ele é ingrato e que falhou como filho. Então, entreguei a ele suas fotos de infância como um símbolo de que eu estava o deserdando, na esperança de ensiná-lo a valorizar os pais. Mas meu filho, acostumado a ter tudo, levou aquilo ao pé da letra e agora se recusa a falar comigo. Socorro! Eu, 64 anos, mulher, tenho apenas um filho, de 31 anos. Ele sempre foi o centro do nosso mundo. Demos a ele tudo o que uma criança poderia querer. Antes de continuar, peço humildemente que siga e deixe seu gostei. Isso me ajuda muito a crescer, tanto aqui, quanto na rede vizinha. Se gostar do conteúdo, corre lá e dá uma força. Sua ajuda é muito importante. Link na bio. E lembrando, a história completa está lá, obrigado. Ele nunca precisou se preocupar com aniversários, excursões, lancheiras, qualquer tipo de esporte ou acampamento. Nós arcamos com tudo. Levamos ele a todas as férias em família. Garantimos que nunca perdesse uma consulta médica. Pagamos a faculdade e até ajudamos com o aluguel durante a residência em medicina. No papel, ele é um bom filho. Ele visita. Ele traz flores no Dia das Mães e no meu aniversário. Ele ajuda a pagar o jantar agora que tem um emprego. Tudo certo. Mas, na realidade, não parece que ele nos ama. Não de verdade. Ele nos mantém à distância e, mesmo assim, só nos dá atualizações curtas e superficiais. Ele nunca se abre. Quando ele visita, tenho a sensação de que está contando os minutos até poder ir embora. Ele não trata esta casa como lar. Ele não nos trata como lar. Ele chega aqui e age como se estivéssemos em um hotel. Quer a televisão desligada porque está trabalhando. Como se não bastasse sermos aposentados, está em a nossa casa, não o escritório dele. No ano passado, levamos ele e a namorada para uma cabana no fim de semana. Nós pagamos tudo. O que ele faz? Entra, olha os quartos e pede para ficar com o maior. A razão? Era o único quarto sem pelos de gato, e ele tem uma forte alergia que desencadeia asma. Eu entendo, do ponto de vista médico, mas me soou errado. Tipo, sim, você tem um motivo, mas nós também. Nós bancamos toda a viagem. Você é o convidado. Não chega impondo exigências só porque é conveniente para você. No mês passado, ele veio nos visitar de novo, dessa vez por uma semana durante suas férias. Eu pensei que seria bom, uma chance de nos reconectar, mas ele dormiu todas as manhãs. Não levantou antes das 9 nenhuma vez. Não me importa o quanto seu trabalho seja pesado. Você está de férias na casa dos seus pais. Custaria tanto acordar um pouco mais cedo e passar tempo com as pessoas que te criaram? No penúltimo dia da visita, meu marido queria mostrar a ele seu novo local de trabalho. Ele tem mais de 60 anos e se orgulha de ainda estar ativo. Acordou cedo e tentou chamar nosso filho por volta das 8 horas para ir junto. Ele nem abriu os olhos. Só murmurou algo como hoje não e virou para o lado. É o que ele sempre faz, afasta as pessoas como se não importassem. Eu fiquei fervendo por dentro. Meu marido ficou decepcionado, mesmo que não dissesse em voz alta. Estava no rosto dele. Ele estava animado, e nosso filho o ignorou como se fosse um favor, em vez de uma partilha importante. Quando nosso filho finalmente desceu, perto das 9h15, eu já estava irritada. Ele entrou, bocejou e perguntou o que tinha para o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Eu explodi. Disse exatamente qual era o problema. Que o pai queria incluí-lo, e ele simplesmente descartou isso por mais 1 hora de sono. Que não era sobre o horário, mas sobre o princípio. Que fizemos tudo por ele e pedimos tão pouco. 1 manhã, 1 hora. Era isso que mostraria que ele se importava. Ele ficou na defensiva na mesma hora. Disse que não via problema algum, que poderia visitar o local depois, e que estávamos exagerando. Disse que estava cansado e só queria descansar. Esse é sempre o argumento. Está cansado. Trabalha demais. Precisa de espaço. Mas e o que nós precisamos? Eu subi sem falar mais nada e peguei um saco plástico. Fui ao armário e tirei todas as suas fotos antigas. Ultrassons, fotos do hospital, aquelas do primeiro aniversário e dos anos de infância. Cada uma que encontrei. Desci e entreguei a ele. Ele olhou confuso. Eu disse: se você está cansado demais para se importar com o novo trabalho do seu pai, talvez você não precise de paz. Aqui estão suas fotos, afinal, são suas. Ele piscou como se eu tivesse perdido o juízo. Depois riu e disse algo como: você está falando sério agora? E empurrou o saco de volta para mim, dizendo que eu estava sendo dramática. Se recusou a pegar. Disse que eu estava exagerando. Que não entendia como algo assim podia virar, de repente, um não quero você como filho. Ele estava claramente chateado, mas manteve o controle, como sempre. Isso piorou. Como se eu fosse a louca por estar brava por ele não ter feito esse mínimo por nós. Ele subiu sem falar mais nada. Não desceu para o jantar. Não falou comigo pelo resto da visita. Nenhuma conversa. Nem um obrigado, nem um adeus. O resto da estadia foi perdido. Ele ficou mais recolhido, só falando um pouco com o pai. Eu não disse mais nada, e ele também não tentou.
Quando foi embora, parecia um hóspede saindo do hotel. Arrumou a mala, desceu, soltou um rápido "obrigado por me receberem" e saiu pela porta. Sem abraço. Sem mencionar o saco de fotos. Nada. Isso foi há um mês. Desde então quase não tivemos notícias. Algumas respostas curtas às mensagens, quase todas para o pai. Para mim, nada. Sem ligações, sem novidades, sem pedido de desculpas. Eu não bloqueei ele nem nada, mas parece que ele já está com o pé fora da nossa vida, e não consigo me livrar da sensação de que não é só pelas fotos. Acho que isso vem se acumulando há tempos. Ele sempre foi distante, como se só cumprisse uma obrigação de filho adulto, mas guardando tudo para si. Eu fico revivendo tudo na minha cabeça, me perguntando se forcei demais. Mas volto ao ponto principal. Ele não levantou uma manhã para apoiar o pai. Foi isso que começou tudo. Ele não conseguiu fazer um pequeno sacrifício, depois de tudo que fizemos. E quando eu confrontei, ele agiu como se eu fosse o problema. Meu marido concorda comigo. Diz que nosso filho emocionalmente já se desligou faz tempo. Que não é certo aparecer, comer nossa comida, dormir e agir como se fossemos nós que devêssemos algo a ele. Que tínhamos o direito de esperar um pouco mais. Não estou pedindo ligações diárias ou grandes gestos. Apenas um sinal básico de que ele se importa. Que ele quer fazer parte desta família, e não apenas aparecer e sumir quando lhe convém. Eu sei que entregar as fotos daquele jeito não foi a melhor escolha. Talvez tenha sido mesquinho. Mas eu estava magoada, ferida e cansada de fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Eu não gritei, nem insultei. Apenas entreguei o que era dele e disse a verdade sobre como me sentia. Não é melhor isso do que engolir e fingir sorrisos? Ele ainda insiste que o que eu fiz foi demais. Que isso passou do limite. Mas ele parece não entender que há uma linha que vem cruzando há anos. Toda vez que nos exclui, ou age como se fossemos um fardo, ou trata uma visita como obrigação em vez de um retorno ao lar. Isso também dói. E não é justo fingir que só um lado pode se magoar em uma relação. Eu não quero que fiquemos afastados. Mas também não posso ser a única a ceder. Não posso viver pisando em ovos dentro da minha própria casa, com medo de que pedir um pouco de atenção vá afastá-lo ainda mais. Isso também não é justo. Meu marido concorda comigo. Mas meu filho continua insistindo que o que eu fiz foi errado. Ada, Edith, estou muito surpresa com as respostas até agora. Acreditem, há muitos outros exemplos de como ele foi ingrato e desrespeitoso no passado. Mas não vou me dar ao trabalho, já que parece que já fui julgada. As pessoas estão agindo como se eu o tivesse expulsado de casa ou gritado em sua cara. Eu apenas entreguei a ele uma sacola com suas próprias fotos porque estava magoada. Mas ao que parece, isso agora me torna abusiva e manipuladora. Tudo bem. Já que tantos de vocês acham que sou uma louca descontrolada, aqui vai mais contexto. Talvez não faça diferença. Talvez já tenham tomado suas decisões. Mas eu preciso falar a minha verdade. Edith, quero esclarecer algumas coisas com base nos comentários. Primeiro, eu não estava dizendo que mereço uma medalha por alimentar meu filho. Não distorçam minhas palavras. O ponto que eu estava fazendo é que ele nunca precisou de nada. Nós não éramos ricos. Mas sempre fizemos questão de lhe dar todas as oportunidades. Aulas de música, festas de aniversário, boas escolas, faculdade paga integralmente, tudo. Vocês não acreditariam quantos pais sequer fazem o básico. Meu marido e eu demos a ele uma boa vida, ponto final. E o que me entristece é que nada disso parece ter valor agora. Segundo, sim, eu tenho muito orgulho do meu filho. Ele é brilhante. Ele é médico. É claro que merece descansar. E percebo agora que meu texto me fez soar amarga por ele dormir até tarde. Mas eu não estava irritada com o sono em si. Eu estava magoada porque pedimos que ele acordasse uma única vez, apenas uma vez, para algo de que o pai dele tinha orgulho. Só isso. Se vocês acham que pedir uma hora em uma visita de uma semana é algo irracional ou abusivo, então sinto muito. Mas vocês não fazem ideia do que é abuso de verdade. Acordar alguém suavemente às 8 horas da manhã em uma casa onde ele está hospedado não é tortura psicológica. Terceiro, já que todos querem agir como se isso tivesse surgido do nada, deixe-me explicar algo. Essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Esse comportamento, a frieza, o passivo-agressivo, não começou este ano. Começou há 2 anos. Nós estávamos hospedados na casa da minha mãe. Ela estava muito doente na época, e eu fazia tudo. Limpava, preparava refeições, cuidava de suas necessidades. E quando finalmente nos sentamos por volta da meia-noite, eu estava exausta. Mas ainda havia coisas a fazer. Peguei minha máquina de costura portátil para arrumar algo da casa. Não roupas, não um hobby. Literalmente costurar uma cortina rasgada para que o quarto não ficasse gelado à noite. Algo necessário. Ele saiu do quarto de hóspedes irritado e exigiu que eu parasse. Não foi um "pode terminar logo" ou "posso ajudar você a encerrar". Não. Ele exigiu que eu guardasse.
Eu expliquei calmamente que aquele era o único lugar da casa com iluminação suficiente para eu enxergar bem, e que já estava quase acabando. Ele não cedeu, continuou dizendo que eu estava sendo irracional. E quando tentei simplesmente ignorar e terminar, ele aumentou o tom e disse que eu estava sendo inconveniente, como se eu fosse a errada. Aquele momento ficou gravado em mim. Foi como se ele me visse apenas como alguém que existe para deixar o ambiente dele confortável, alguém que deve desaparecer sempre que ele quer paz e silêncio, sem entender que eu também sou uma pessoa. Então não. O episódio das fotos não foi sobre uma manhã e uma discussão. Foi sobre anos de sentir que nem sequer sou registrada por ele como um ser humano. Como se eu fosse apenas uma tarefa ou um local, ir até a casa da mãe, marcar presença, ir embora. E toda vez que tento falar algo sobre isso, sou vista como dramática, emotiva ou exagerada. E o motivo de eu ter dado as fotos a ele? Porque naquele momento, eu genuinamente senti que éramos estranhos. Ele mal olhava para mim, desprezou nossos planos, minimizou tudo o que fizemos. Não foi para culpá-lo, foi um lembrete visual de onde ele veio, de como costumávamos ser uma família. E sim, eu disse, não quero um filho tão ingrato. Foi uma escolha ruim de palavras, admito. Mas eu não disse, eu o deserdarei para sempre. Eu não o expulsei. Eu estava com raiva. Eu estava cansada de fingir que somos próximos quando claramente já não somos mais. Agora ele está me gelando. Não completamente, mas o suficiente. Ele manda mensagens para meu marido a cada poucos dias. Para mim, silêncio total. Nem acho que tenha lido minha última mensagem. Eu não sei se devo procurar de novo ou apenas dar espaço. Meu marido diz, dê tempo, mas tempo nunca ajudou antes. Esse padrão só se repete. Ele chega, age distante, define o tom. E se eu não sigo o ritmo, sou a vilã. Então, onde isso me deixa? Eu não odeio meu filho. Eu o amo. Eu sinto falta da versão dele que ria das minhas histórias ou pedia minha ajuda. Até dos anos de adolescência, quando era mal-humorado, mas ainda estava presente. Agora parece que ele aparece por obrigação, mal nos tolera e vai embora na primeira chance. Talvez eu tenha exagerado. Talvez entregar a sacola de fotos tenha sido um passo além. Mas quero que entendam que não foi sobre fotos, costura ou visita ao trabalho. Foi sobre a lembrança constante de que, por mais que tenhamos dado, de alguma forma criamos um filho que nos vê como um incômodo, que parece nos ressentir apenas por existirmos em seu espaço. Talvez essa geração seja diferente. Talvez eu seja antiquada. Mas achei que família deveria ser mais do que telefonemas ocasionais e visitas obrigatórias. Achei que amor significava esforço, sacrifício dos dois lados. Mas talvez eu estivesse errada. Comentários. Comentário 1. YTA. Tudo que você disse que ofereceu comida, aniversários, férias, esportes, é literalmente apenas o mínimo da paternidade. Isso é ser pai. Seu filho é residente de medicina, com uma rotina intensa. E ainda assim, ele visita vocês, paga coisas, liga semanalmente e leva flores. Mas de algum modo, isso não é suficiente para você. Além disso, vocês alugaram deliberadamente uma cabana que não era segura para a alergia severa dele a gatos. Você mesmo admite que ele tem asma. E mesmo assim o colocou para escolher entre a saúde e parecer respeitoso. Isso não é apenas falta de consideração, é perigoso. E não, você não tentou devolver as fotos de nascimento dele. Você as usou como arma para envergonhar e manipulá-lo. Você disse a ele que não o queria como filho. O que esperava que ele fizesse? Te abraçasse. Honestamente, você tem sorte de ele ainda falar com você. Ele parece ter sido incrivelmente paciente por anos, enquanto você o culpa e o faz sentir-se em dívida constantemente. Você não queria um filho que não sacrificasse o suficiente. Pois bem, agora tem um filho que finalmente está impondo limites. Comentário 2. YTA. Seu filho é um residente de medicina em tempo integral. Isso significa longos turnos, horários irregulares e uma exaustão constante. O simples fato de ele ainda assim ter visitado vocês e tirado um tempo para estar junto demonstra claramente que ele se importa. O sono não é algum tipo de luxo supérfluo, é uma necessidade médica inegociável. Mas o seu marido o acordou como se não fosse nada demais, apenas para mostrar um novo escritório. Isso poderia ter sido combinado em qualquer outro momento. Em vez de conversar com ele como um adulto, você explodiu e, na prática, disse que ele não merecia mais ser seu filho. Tudo isso por causa de uma única decisão. Isso não é ato de cuidado, nem de educação, é chantagem emocional. E telefonar uma vez por semana é algo absolutamente normal para muitos filhos adultos. Você precisa refletir seriamente sobre por que exige tanto esforço emocional do seu filho, quando fica evidente que não está se empenhando em compreender a realidade dele ou a vida que ele leva. Comentário 3. YTA. Você soa como uma pessoa controladora e passivo-agressiva. Ele não tem 12 anos, tem 31.
Ele não deve cada segundo do seu tempo só porque você o abrigou e alimentou durante 3 décadas. Isso é simplesmente o que pais devem fazer. No instante em que você entregou aquela sacola e disse que não queria ter um filho como ele, você ultrapassou um limite. Aquilo não foi amor nem decepção, foi rejeição. E agora você se surpreende por ele estar se afastando. Você quis dar uma lição, mas tudo o que ensinou foi que a própria mãe está disposta a cortá-lo por causa de algumas horas de sono. Ele está certo. O que você fez foi errado. Agora, ou você pede desculpas de forma sincera e para de tentar se colocar como vítima, ou esteja preparada para que a distância aumente ainda mais. Porque se eu estivesse no lugar dele, também estaria considerando cortar contato definitivamente. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de ouvir histórias como essa, temos muitas outras guardadas para você. Basta se inscrever em nosso canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos.